Olá, seja bem-vindo ao Panorama das Criptomoedas. Não se esqueça de deixar o seu like e participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, pratiquemos o bem a todos, especialmente aos membros da família da fé. Este versículo encoraja os crentes a realizarem atos de bondade e benevolência, não apenas entre os companheiros de fé, mas para todos, sempre que houver oportunidade. Há uma ênfase na benevolência geral. Agradecemos a todos vocês. Agora vamos iniciar nosso panorama. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o dia e a semana de cada um de vocês. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas, Matic explodindo, Solana, Avax, vamos falar de algumas aqui, ver se a gente encontra algumas boas oportunidades. Já pegamos boas oportunidades na carteira recomendada antes e acho que até no dia do Natal, se eu não me engano, né? Então vamos lá. Antes de começar também, gostaria já de dar um recadinho. Bom, muita gente vem me pedindo sobre curso, né? E esse ano já finalizei a turma do curso de 2023, né? Mas a partir da semana que vem, no início de 2024, eu vou fazer um pouquinho diferente. Estou lançando um mini curso que vai ser disponibilizado na área de membros do YouTube. Vai ser basicamente um vídeo por semana. E nesse conteúdo eu vou ensinar tudo que é relevante que vocês devem prestar atenção no mercado, como o mercado funciona, como vocês podem encontrar boas oportunidades sozinhos e lucrar com isso, tá? Então, se você tem interesse em buscar conhecimento, na descrição desse vídeo tem um link que vai direto para você se tornar membro do canal. E a partir da semana que vem, vamos dar início a isso, tá? Antes de começar também, gostaria de pedir o seu like, convidar você para participar do nosso grupo gratuito. E é isso. Bom, vamos falar um pouquinho do Bitcoin. O que o Bitcoin está fazendo? Enroscado já faz basicamente 4 semanas, falta 3 dias, né? Na mesma região. E o que a gente pode entender aqui? Bom, falta poucos dias para a suposta aprovação de ETF. Alguns gringos dizem que o Bitcoin já está precificado. Outros dizem que o mercado vai ultrapassar 100 mil dólares após a aprovação de ETF. E o que você acha? Você acha que o mercado vai sair dessa região e vai ultrapassar 100 mil dólares? Ou ele vai fazer igual fez no passado e iniciar o seu processo de correção, né? Que basicamente seria uma realização dos grandes participantes do mercado? Deixe no comentário aqui qual é a sua opinião. É sempre bom ouvir a opinião dos outros, tá? Claro que com respeito, ninguém tem que concordar com a sua ou a minha opinião, né? Cada um tem que cuidar do seu próprio dinheiro, beleza? Bom, pessoal, o que a gente tem que entender do Bitcoin no meu raciocínio? A gente está num processo aqui que pode ser considerado uma reacumulação ou uma distribuição, tá? Então é errado falar que a gente está numa acumulação de topo? Não. É errado falar que a gente está numa distribuição de topo? Não. Por quê? A verdade é que a gente vai saber se isso aqui é uma reacumulação ou uma distribuição após o rompimento, tá? E o que é isso? Uma redistribuição, basicamente, ele faria esse movimento aqui, fecharia lá o gap da CME para fazer esse movimento, tá? Que também pode ser considerado um sweep de liquidez, ou seja, stop o suporte, fecha o gap, captura essa liquidez, né? E aí dá início para chegar lá na região de 50 mil, 51, 52, tem que ficar esperto no 46 aqui, que é o 50% do order block, tá? E uma distribuição seria o quê? Uma distribuição, basicamente, ele faria um movimento ao contrário
Ou seja, ele vem aqui, faz esse rompimento para cima, estopando a galera aqui da liquidez, né, capturando esses stops que ficam vendidos aqui nessa região, para depois ele fazer essa movimentação. Então, qual é a diferença aqui para gente? Que se ele fizer esse movimento de alta antes, a chance de na volta ele romper o gap e iniciar uma correção mais profunda é maior, tá? Então, o melhor cenário para gente, até porque eu também gostaria de comprar ele aqui, só que se ele fechasse esse gap da CME. Por quê? Quando a gente se trata de probabilidades de fechamento de gap, a gente tem mais de 90%. E eu comentei isso com vocês lá no panorama passado, que, na minha visão, não tem muita lógica eles mandarem o mercado para cima lá na aprovação de ETF, sem fechar esse gap. Por quê? A briga desses caras são contra caras grandes, tá? As sardinhas, como nós, é apenas a cereja do bolo para eles, tá? Opa, bugou tudo minha tela aqui, meu Deus. Acho que voltou. Sei lá o que aconteceu aqui. Bom, então a gente é a sardinha do bolo, né? Que fica para eles. A briga deles aqui é grande. E eu acredito que muitos investidores grandes, por exemplo, sabendo que existe um baita gap próximo à região que o mercado está, na região de 40 a 39, eles não entrariam nesse rompimento de compra, sabendo que tem uma altíssima probabilidade do mercado voltar para fechar esse gap. Tá? Então, colocar um capital muito grande numa região dessa, e eu não acredito que esses caras fariam isso, tá? Agora, se o mercado vem para fechar o gap antes lá, igual eu falei no panorama para vocês, entre o 40 e 39, eu tenho intenção de comprar esse mercado para levar ele até as regiões de cima, tá? Então só isso que eu tenho para falar do Bitcoin por enquanto. Não tem mais nada para falar dele, desde que ele não, até que ele saia daí, melhor dizendo, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar da Matic. Vamos falar da Matic. Matic Polygon. E agora? Agora é hora de comprar. Agora é hora de realizar. O que fazer na Matic Polygon? Bom, já falei diversas vezes aqui. Foi ditado para vocês essa compra no 50,95 dessa movimentação. Ou seja, na mínima desse movimento. Quando eu passei essa compra tanto aqui no YouTube para a carteira recomendada, a minha intenção já era realizar esse mercado com o objetivo dele chegar nessas regiões. Se mostrasse que cairia daqui, eu realizaria aqui, mas se não mostrasse, meu objetivo é realizar no 110, ou no 110 não, no 1,10 a 1,20, tá? Então, se vocês lembrarem, lá no passado eu falo que eu tenho uma expectativa que esse cara poderia ser um fundo falso. Mas o que induz isso para ser um fundo falso? Para ser um fundo falso, precisa jogar o mercado para cima. Então é por isso que a gente se aproveita da possível manipulação de preço do mercado, tá? Então é por isso que a gente também comprou. Então ontem eu mandei um recado lá na sala privada falando, olha, vocês não precisam operar como eu, tá? Porque a minha expectativa pro longo prazo para a Matic é claro que é alta e se ela der continuidade ao que mostra no gráfico, ela pode subir muito, tá? Mas eu trabalho realizando. Então aqui nessa região de enrosco, na região de 1,15, 1,10, 1,20, se ela me der um pequeno sinal no gráfico de 4 horas que vai começar o seu processo de correção, eu vou realizar uma boa parte da minha mão aqui, tá? Agora, se ela não mostrar e vai testar a região de 1,40, 1,30, eu vou com ela, beleza? E aí, pessoal, é o seguinte, para quem não tem a Matic, né, o que eu acho difícil, todo mundo gosta da Matic, né? E vamos supor que alguém não tem aí, tá esperando para comprar. O que a gente tem que entender aqui? A única coisa que vai mudar, e eu vou entender que ela não vai voltar a testar esses fundos, é quando ela romper a região de 1,60, colocando um fechamento acima dessa região, porque ela estaria abrindo uma nova estrutura, dando continuidade à sua movimentação. Aí eu vou trabalhar com essa referência até onde ela parar. Aí a gente vai ter outras pós, que são pontos de interesse, né?
que a gente pode analisar depois, falar, olha, quando o mercado iniciar o seu processo de correção, igual eu falo para vocês, o Bitcoin ele vai corrigir, tá, pessoal? É normal que o mercado agora, por exemplo, que a galera tá entrando na euforia, não vai voltar mais, não vai voltar mais, mas vai. Mostrei para vocês no panorama passado, que a galera gosta de falar do ciclo, né? Mas mostrei para vocês o que aconteceu no ciclo passado. Então o mercado sempre faz o seu retorno. É normal, tá? E aí a gente vai sentar aqui e falar, olha, a Matica é interessante agora. Se ela faz esse movimento aqui como exemplo, aqui na região do 0,80, é um ponto legal se ela quebra a estrutura para cima. E o que muda? Muda a sua probabilidade. Porque se ela não quebrar essa estrutura e fazer esse movimento aqui, aqui não é um ponto interessante por enquanto para comprar. Por quê? Se ela não romper isso aqui, ó, essas duas regiões para cima, ela vai indicar para a gente que ela vai testar a região de fundo novamente. Então, quando ela romper, aí sim isso aqui se torna interessante. Beleza? Então, eu vou realizar a minha Matic assim que ela tocar a região de 1,10, é que ela já tocou, né? Na verdade, eu acho. Quase. Mas acredito que ela pode subir mais um pouquinho. E se ela me der um sinal nessa região, eu quero realizar, tá? Solana. Solana, para mim, ela já fez a sua movimentação e a partir de agora ela deve engatar um processo corretivo, tá? Tome bastante cuidado aonde vocês vão comprar a Solana. Porque se eu estiver certo, ela pode fazer uma correção profunda, tá? Claro que voltando a falar um pouquinho do passado, para vocês terem noção como eu trabalho, eu também deixo de ganhar, né? Eu realizei a Solana, eu nem lembro, mas acho que foi mais ou menos aqui, ou foi aqui. E depois ela deu todo esse tiro para cima. Então acontece, tá? Mas eu prefiro garantir o meu lucro e esperar para comprar novamente quando ela iniciar o seu processo corretivo, tá? Então isso não me atrapalha em nada. Ela não tocou 50% da movimentação. Os 50% da região da Solana fica na região do 134, dessa estrutura aqui que ela fez de baixa, tá? Dessa pernada aqui, ó. Então ela pode até tocar nessa região de cima? Até pode, tá? Ela fez uma confirmação de venda no gráfico de 4 horas, que é a confirmação, ó. É isso aqui que eu aguardo da Matic para realizar. Não me importa que se depois ela fizer isso aqui for até o 134, não tem problema nenhum. Mas eu aqui já entendo que aqui houve um sinal de fraqueza e está na hora de eu realizar, tá? Então a expectativa para Solana, eu vou pagar para ver essa venda dela aqui, tá? Quero vender ela no futuros. A minha expectativa é que ela faça esse movimento, venha tocar aqui a região que eu já vou falar para vocês certinho, mas para depois dar continuidade à sua movimentação, tá? Então eu vou tomar esse risco nessa venda do futuros, porque o meu stop é curto e eu sei que tem uma possibilidade sim dela tocar a região do 134, que seria os 50% da movimentação, mas lá, se ela mostrar, eu vendo de novo, caso ela me stop, tá? Então aqui eu tenho um risco de 3%, basicamente, com o meu objetivo de buscar a quebra de estrutura lá embaixo, no 63,82, que seria quase 50%. Então eu tenho uma operação de payoff de quase 15-1 e vale eu tomar esse risco, tá? Mas para mim a Solana, pessoal, posso falar e ela romper, claro, isso aqui é a minha visão, tá? Para mim a Solana não supera a região de superar, o que eu digo é fechamento, tá, pessoal? Para mim ela não supera a região de 160 antes de engatar o seu processo corretivo. Quando ela engatar o seu processo corretivo de fato, aí a gente vai encontrar as pós e eu vou compartilhar com vocês aonde eu tenho interesse em comprar ela novamente, tá? Mas, para quem tem Solana, na minha visão, tá? É claro que cada um tem que cuidar do seu dinheiro, se você tem sua análise, eu respeito. Para mim, tá na hora de realizar Solana, beleza? Bom, a VAX. Agora a VAX tá... É o seguinte, pessoal. A VAX, ela tá numa região quase igual a Solana, quando a Solana deu aquele pump ali para cima, né? Tocando a região de order block. O que a gente tem da VAX? Ela tá numa região de Fair Valley Gap, que é uma região de liquidez, ó. Ela fechou o Fair Valley Gap, lembra que eu falo para vocês? Dependente o tempo que leve, o mercado vai fechar suas falhas. Então, ela pode muito bem
recuar daqui e iniciar o seu processo corretivo? Pode. Eu compraria aqui? Não. Ela tem uma probabilidade de subir e testar a região de 96 dólares? Tem. Porque basicamente, se ela for testar a região de order block, uma região de oferta semanal, o caminho a partir do momento que ela romper a região de 50, 51, é só a região de 96 pelo gráfico semanal. Então tá livre, tá? Mas é uma região arriscada, porque ela pode iniciar uma correção daqui também, tá? Comprar nessa região, pessoal, é bem arriscado, mas pode dar certo, tá? Mas eu não compraria, não. Beleza? Então não tem muito para falar da VAX agora, na minha visão. Agora, para quem tem a VAX, ela não mostrou que vai cair ainda, tá? Quando ela vai mostrar pra gente que vai cair? Se ela colocar um fechamento abaixo do 34. Fechamento, pavio não, tá? Porque ela estaria mudando a característica da movimentação e a expectativa é que ela fizesse isso aqui, tá? Mas por enquanto ela não mostrou que vai cair também não, tá bom? Deixa eu ver aqui. XRP. XRP eu falo direto aqui pra vocês. E postei um shorts aí. Acredito que ela pode entregar um belo movimento. Esse movimento que ela tá fazendo aqui, ó, basicamente igual o Bitcoin, né? Só que a XRP, a gente está numa estrutura linda de alta. Ela não perdeu nenhuma estrutura para baixo, não deu sinais nenhum que vai cair. E é normal essas raspadas de liquidez que ela dá, tá? E a gente poderia esperar. Se o Bitcoin fizesse a movimentação que a gente espera para fechar o gap para depois fazer isso, a XRP também poderia fazer isso, tá? Esse negócio que ela está fazendo aqui, ó, essa acumulação ou distribuição, vamos dizer assim, a gente só vai saber depois, né? Depois que o movimento for. Isso aqui é uma mola, também é conhecido como Power Breakout, ou seja, lembra da Link, quando a Link acumulou, depois deu um tiro para cima? Então basicamente é isso. Se ela não for daqui e o Bitcoin fizer a movimentação que a gente espera, do sweep de liquidez, a XRP também poderia fazer parecido com isso, testando a região aqui dos 54, 53, para depois vir para romper esse topo aqui de $1, tá? Mas, para quem tem XRP, acredito pro longo prazo, é uma boa aposta no mercado, tá? Volto a falar dela. E deixa eu falar da XRP, né? Quando todo mundo falava que a moeda não prestava mais, eu avisei diversas vezes aqui que a galera tem memória curta, né? Que era só a moeda subir depois de 60%, 70%, que ela vai ser boa novamente. Mas o erro da galera é comprar depois que o mercado subiu 100%, não olhando a região que está comprando. E você vê um capital gigantesco de 50, 100, 200, 300 mil derreter 90%, o ser humano não segura, é muito difícil, tá? Mas pro longo prazo eu gosto da XRP, sempre falei dela aqui. Ó, LTC. A minha expectativa para essa moedinha é alta também, tá, pessoal? Para quem tem, a minha expectativa para ela é alta. Ela tá dando continuidade à sua movimentação. Vou colocar aqui no gráfico semanal para que vocês possam entender o que está rolando. Ó, vamos lá. Movimento que eu gosto bastante. Então a gente tinha uma estrutura entre topo e fundo. O mercado veio aqui, renovou o fundo, beleza? Capturou a liquidez, veio aqui, opa, e agora fez uma movimentação de reversão de movimento, uma mudança de característica. E lembra a história que eu falo para vocês, pode demorar o tempo que for. Se o mercado deixar falhas, perdão, para trás, o mercado vai voltar. Lembra o halving da LTC? O que aconteceu? Né? Muita gente comprou e o mercado pau para baixo. Por quê? Os caras precisam realizar. Eles querem comprar barato. Mas o que interessa para a gente é isso aqui. Então o mercado volta, faz todo o seu processo de mitigação e agora sim está dando continuidade à sua movimentação. Então a minha expectativa lá para o longo prazo, e se ela respeitar o que está mostrando, é que a gente vai superar a região de topo, que vai ficar lá na região de 420, 430, mais ou menos, tá?
Onde ela tá aqui é região de compra, olhando pelo movimento macro, tá? E se ela voltar até a região dos 60 a 52, toda essa região aqui, olhando pela região, pelo movimento macro do mercado, é região de compra. Isso que ela fez é uma entrada de confirmação. O que é a entrada de confirmação? O mercado reverte com uma mudança de característica, faz o seu processo novamente de mitigação, segura no 50% do order block e é a expectativa que dê continuidade a essa movimentação, tá bom? Então, LTC para mim é expectativa de alta. Uni, mesma coisa. Há alguns dias estou falando sobre a Uni. Estamos comprado na carteira recomendada na Uni. Vou pagar para ver um belo movimento dela, porque para mim ela tem chances de chegar a 12, 13 dólares aqui para romper de fato essa estrutura, igual eu falei para vocês da Solana, e com possibilidade de ela testar a casa dos 17, 18 dólares lá, tá? Então, Uni também expectativa de alta. Não tem muito para falar dela aqui agora, já falei no panorama, nos panoramas passados, né? Mas a minha expectativa para a Uni é que ela pode entregar um belo movimento ainda. Myro, a gente falou dela aqui, falei sobre uma oportunidade de compra dela, não é nesse gráfico aqui não, hein? Não é esse gráfico aqui não, não é esse gráfico aqui não, deixa eu achar. Eu acho que é isso aqui. Ixi, eu nem lembro qual é qual que a gente tinha analisado a Myro aqui, hein? Ah, aqui, achei. Bom, a Myro é o seguinte, ó. Região de compra que a gente citou lá, fez uma movimentação que eu gosto bastante. Por mais que ela não testou o order block do 4 horas ainda, então nada impede dela voltar até a região do 001295. Mas a expectativa, pessoal, ó, movimento que eu gosto bastante, já falei para vocês. Estrutura do mercado estava aqui. O mercado vem, captura a liquidez e reverte sua movimentação. Uma mudança de característica da tendência que supostamente era de baixa a partir dessa quebra de estrutura no gráfico menor. E aí o mercado faz todo o seu processo de mitigação e vem tocar na sua base do mercado. Então aqui foi falada da compra, aqui foi falada da compra, e se ela vir até a região do 0,1295 é compra, tá? Expectativa, se ela respeitar o que está mostrando no gráfico, é que ela vá superar a região lá para o médio e longo prazo do 005200, tá bom? Então, Myro posição de compra. Eu vou falar da Pi aqui, ó, que a gente falou de uma comprinha dela, né? E ela varou a região de order block para baixo. O que a gente faz nesse caso? Nada. Por quê? A gente não estopou ainda, mas é o que eu falo direto para vocês. Qual a diferença da gente comprar numa região dessa e comprar numa região validada ou numa região de desconto? Lembra que eu falo para vocês? Tem que traçar da mínima do movimento à máxima do movimento. Então, acima dos 50% é chamada minha zona de prêmio, onde eu tenho interesse em vender, realizar e por aí vai. E abaixo dos 50% é minha região de desconto. Desconto é onde eu tenho interesse em procurar as minhas regiões de demanda para que eu possa me posicionar e comprar as moedas, tá bom? Então ela fez uma entrada interessante aqui, né? Tinha mostrado que era basicamente esse movimento após uma quebra de estrutura. Então a expectativa é que ela fizesse isso aqui para testar a região de topo e quem sabe até superar o topo daqui para lá no futuro voltar à região do 0,22 ou 0,21, tá? Esse movimento que ela fez aqui, fechamento, pessoal, para ela inverter, estopar e ter que sair fora ou saber, como citei, que tem que comprar mais barato, aumentar a sua posição no formato DCA, talvez, com fechamento. Então isso aqui, por enquanto, é uma captura de liquidez, é normal. Se ela conseguir quebrar essa estrutura aqui, ó, com fechamento no gráfico de 4 horas, na região do 0,3477 e fazer basicamente esse movimento aqui, ó, vai ser um belo movimento, provavelmente. Por quê? Veio aqui, capturou a liquidez do suporte, fez a entrada de confirmação novamente, é a expectativa daí que
rompa topo, tá? Ah, e agora se ela colocar um fechamento abaixo dessa região? Aí a gente vai entrar lá na visão macro que eu falei para vocês. A gente tem um gap aqui nesse cara, gigantão. Então o mercado, mais cedo ou mais tarde, vai fechar esse gap, que é o Farvalley Gap, o FVG, embala-se, tá? E aí ele tá lá na região do 0,22, 0,20. E aí sim, poderia ter uma compra de altíssima probabilidade, também aguardando uma entrada de confirmação, tá? E aí se ela não respeitar essa região e vier aqui, eu tenho interesse até em comprar bastantinho dela com o objetivo de romper esse topo, tá? E se ela for daqui de onde ela tá aqui agora, eu vou ficar bem esperto na região de topo, porque ela pode tocar o topo e talvez depois fazer isso aqui, tá? Então é isso, só para falar dela. Bom, tem mais alguma? Acho que não, né? Ah, tem mais uma aqui. Boni, pessoal. Galera gosta de oportunidades. Pode ser que aqui esteja pintando uma. Boni. Ó, vamos lá. Mesma movimentação. Ó, aqui pode ser uma comprinha interessante, com um risco bem pequenininho. E é isso que eu falo para vocês. Sempre ter um risco mínimo dentro das suas operações, tá? Então a Boni, ela vem, faz uma nova quebra de estrutura para baixo, invertendo a sua movimentação. Então a nossa expectativa é sair do ponto de menor liquidez para buscar os pontos de maior liquidez lá em cima, tá? Então isso que ela está fazendo aqui possivelmente é uma entrada de confirmação, aonde eu ficaria esperto para talvez me posicionar em Boni. Talvez um DCA ou alguns níveis de preço para comprar na região de demanda, aqui na região do 0,665, no 50% desse Farvalley Gap, talvez no 0,641 e até lá na região do 0,615, tá? Você pode aguardar uma entrada de confirmação nessas regiões, beleza? Pode ser bastante interessante. Ela não fez uma entrada de confirmação aqui ainda. Mas visando esse movimento que ela está aqui agora, expectativa é que ela faça esse tipo de movimento, tá, pessoal? Para vir testar esse cara aqui, ó. Então pode ser uma bela puxada se ela respeitar esse movimento. Então se a gente tem uma puxada aí de mais de 100%, né, dentro dessa região, para que ela possa testar a região de 1,443, tá bom? Então Boni ficaria bem de olho aí nela com uma entrada de confirmação para fazer um aporte buscando as regiões ali de cima. Pode ser bem interessante essa operação, tá bom? Mas é isso, pessoal. Acho que eu já falei de tudo. Tem muito para falar mais, né? Um mercado bem lerdo. Mas acredito que eu possa talvez ter mostrado a minha visão, melhor dizendo, para vocês, sobre o que eu estou vendo nas moedinhas aí, tá bom? Não esqueçam de deixar o seu like, participar do nosso grupo gratuito. E se você tem interesse em buscar conhecimento, assine a área de membros do YouTube. O preço é bem acessível, tá? E a partir da próxima semana a gente vai dar início ao mini curso Smart Crypto. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima.